Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Gabriel PC, estou aqui Comigo? Bruna Olsen e Fernanda Karen. Gente, a gente quer falar para vocês sobre 3 livros que falam sobre missões, que contam a história de missionários. 3 livros para você começar a sua aventura missionária na literatura cristã aqui no Culturale, onde nós vamos falar de cultura, filme cristão, a cultura cristã, a cultura do reino na terra. Amém? Bom, vamos lá pessoal. Temos aqui Aventura na China, Amy Carmichael e George Miller. 3 livros excepcionais para você ter uma experiência que vão te deixar você parecendo um Zé Ruela que não faz nada para Deus. É verdade, esses livros vão nos mostrar que a gente ainda está fazendo muito pouco pelo reino. Isso é importante porque vai te levar a crescer, não é? Então eu vou começar com o meu livro, que é da Amy Carmichael, que é uma resgatadora de joias preciosas, né? O que isso significa? Amy foi uma missionária que foi para a Índia, mas o mais legal da história de Amy não é apenas o que ela fez na Índia, mas toda a trajetória de vida dela, como ela chegou neste ponto de ir para a Índia fazer missões. E lá na Índia ela cuidou de muitas crianças, né? Ela adotava crianças que eram prostitutas em templos hindus, né? Os hindus têm algumas culturas bem diferentes da nossa, e onde há muita prostituição, né? Muito questão de castas, né? Castas que são inferiores, outros superiores, o que é inferior não pode conversar com o superior e assim por diante, né? Isso tudo entre outras coisas do hinduísmo, mas Amy, ela foi lá e ela resgatava crianças dessas castas, desses templos de prostituição. Mas o mais interessante que me tocou sobre a história de Amy não foi a ida dela para a Índia, mas foi antes dela ir. Porque ela era uma garota rica, ela tinha muito dinheiro da alta sociedade, e ela, mesmo sendo uma garota muito rica, ela deixava toda a família dela para ir lá cuidar dos pobres. Ela deixou até de morar num lugar chique para morar num lugar cheio de barata, cheio de bicho. Já pensou você deixar o seu lar para ir para um lugar no meio de uma favela ou de um lugar bem simples, no meio da selva, para morar onde você não vai conhecer ninguém, onde você não vai ter nada? Essa mulher fez isso, tendo muitos recursos, tendo muito dinheiro. Ela escolheu deixar isso e ir para esse lugar. E lá ela já começou o ministério dela, de cuidar de meninas, de cuidar de crianças. E ela foi desenvolvendo até que um dia Deus levou ela para a China. Isso é um resumão, né? Aqui a gente não vai entrar muito a fundo, mas leia esse livro. Eu quero falar com vocês sobre a Aventura na China, que conta a história da missionária Gladys. Eu não sei falar o sobrenome dela, não sei como se pronuncia. É muito difícil, mas a história dela é muito incrível, porque ela já participava de uma escola missionária e ela foi reprovada por conta das notas e não foi enviada para a Índia por conta da idade, que ela foi considerada muito velha e ela só tinha 27 anos. Então ela levantou os próprios recursos para ir para a China, porque ela recebeu esse chamado de Deus para ir para a China, ela levantou os próprios recursos e foi para a China. E ela foi para encontrar uma outra missionária. Quando ela chegou lá, não era do jeito que ela esperava, mas mesmo assim ela não parou, ela continuou, foi seguindo os direcionamentos de Deus. E Deus foi colocando ela em lugares assim inimagináveis. Você fica tipo espantado conforme você vai lendo esse livro, porque você fica, cara, como, sabe? Eu teria desistido assim na primeira, mas ela continuou. Ela passou frio na estação de trem, ela quase foi abusada sexualmente. Deus deu vários livramentos para ela, Deus supriu ela de formas assim extraordinárias. E mais pra frente assim na história dela conta que ela cuidava mais ou menos, se eu não estou enganada, de centenas de crianças, mais de 100 crianças ela cuidava em uma vila, e ela passou por diversos desafios com essas crianças. Então é uma história bastante comovente, assim, é pra você sentir, sabe, tipo, cara, eu preciso melhorar, às vezes a gente reclama por tão pouco. Então esse é um livro pra você que tá precisando aí de um empurrãozinho pra sair da sua zona de conforto. Esse é um livro, assim, excelente. Uma coisa assim que eu achei muito impactante, que me impactou muito sobre a história da Gladys,
é aquela parte que você comentou, né? Que ela não apenas passou frio na estação de trem, mas ela foi abandonada na Rússia, no inverno da Rússia, numa época de guerra, né? Que foi bem próximo à Segunda Guerra Mundial, e era quase que congelando, ela teve que andar alguns quilômetros até chegar numa cidade. Então, tipo, isso ela obedeceu ao chamado de Deus, isso aconteceu. Né? Obedecendo ao chamado de Deus. Olha que reflexão que a gente pode trazer. Às vezes a gente acha, não tá dando certo, não é de Deus, né? Imagina se ela achasse isso, né? Teria voltado na primeira. Né? Eu vou falar agora um pouco sobre George Miller. Ele nasceu em meados de 1905 na Inglaterra e ele era um jovem rico que tinha boas condições financeiras. O pai dele colocou ele nas melhores universidades. E ele não tinha uma vida cristã. O pai dele era cristão, mas ele não seguia os princípios cristãos. E durante a faculdade ele se converteu em uma pequena célula, um pequeno grupo. E logo depois disso ele foi recebido por um orfanato, que era sustentado apenas por Deus, assim, pela graça de Deus. Eles confiavam de ofertas e aquilo comoveu muito ele. E a partir daí, George Miller começou a prestar atenção nessas crianças, ele começou a queimar isso no coração dele. E depois que ele se casou, ele falou com a esposa dele sobre abrir um orfanato, que Deus estava falando para ele sobre abrir um orfanato. E ele começou a orar e Deus começou a levantar as pessoas mais improváveis e trazer várias ofertas, dinheiro que ele nunca imaginou assim, que passaria pela mão dele, passou pela mão dele muito dinheiro. E ele começou a receber tudo que fosse necessário. Ele começou a arrumar locais que ele não achava que seriam possíveis. Ele começou a encontrar crianças na rua que eram abandonadas. Naquela época teve uma grande peste, muitos adultos faleceram e as crianças ficaram órfãos. E lá na cidade dele era muito frio e as crianças estavam passando muito frio nas ruas. E aquilo comovia muito o coração dele. Só que quando o orfanato ficou pronto, tudo estava pronto, Deus supriu todas as necessidades, os órfãos não apareciam. E ele até falou para a esposa dele o que estava acontecendo, porque ele não conseguia, no momento em que tudo estava pronto, ele não conseguia encontrar os órfãos. E aí ele percebeu que ele não tinha orado para que Deus enviasse os órfãos até ele. E ele começou a orar sobre isso e começaram a aparecer milhares e milhares de órfãos batendo na porta dele e pessoas enviando os órfãos. E o que eu acho mais interessante é que em cada momento ele sobreviveu sempre de oração. Até fala no livro que ele sustentou todas essas crianças em oração. Porque um relato muito legal de quando ele já estava muito grande, o orfanato já estava com muitos órfãos, eles sentaram na mesa para tomar café da manhã e não tinha nada para comer. E ele falou para todas as crianças agirem normalmente e ele foi para dentro da cozinha e fez uma pequena oração. E quando ele fez essa oração simples e singela a Deus pedindo a provisão do café da manhã, bateu um leiteiro na porta dele falando que tinha furado o pneu da moto dele se ele não podia receber aquela oferta de leite para suprir as crianças. E bateu também o padeiro falando que estava fazendo pães para a família real, mas tinha passado um pouco do ponto, se ele não podia receber aqueles pães. E então os órfãos tiveram suas necessidades supridas, apenas na oração. Ele não duvidou nem no último momento, eles sentaram e agiram normalmente, ele nem avisou ninguém que não tinha um alimento. Apenas as pessoas que trabalhavam na cozinha sabiam. E a fé de George Miller, ela impacta muito os nossos corações. Imagina, ele teve muita fé para fazer com que todas aquelas crianças sentassem ali à mesa sem ter nada para comer, confiando apenas na provisão de Deus. Uau. Muito, muito legal, né? E então aqui nós temos, né, vamos fechando essa lista com 3 livros excepcionais para você ler. Livros que vão impactar muito. Nossas vidas foram muito impactadas por esses livros, né? Amy, uma mulher que largou, né, tudo, largou sua riqueza, mesmo sem ser, necessário aos olhos humanos, para cuidar dos pobres, né? Gladys, uma mulher que também foi reprovada pela organização missionária, foi reprovada pela igreja, mas ela confiou no chamado de Deus, né? E foi até o fim. E tem até filme dessa mulher. Eu ainda não achei o filme dela, mas foi feito um filme sobre a vida dessa mulher. Ela ficou bem conhecida nos Estados Unidos. E George, né? Um homem que confiava em Deus
para receber todas as provisões através da oração. Então, fica com essas 3 pauladas aí, 3 livros para te impactar, amém? Se inscreve aí no nosso canal, nós queremos fazer mais listas, coloca aí se você quiser alguma lista de filme ou de música, de série, sei lá, qualquer coisa, que nós possamos estar trazendo, que possa impactar a sua vida, que possa te levar para mais perto de Deus, amém? Um abraço, galera, tamo junto.